Olá, eu sou o Dr. Jacinto, cirurgião plástico e autor do livro A Bíblia da Cirurgia Plástica. Muito obrigado pelo seu interesse no livro. Você hoje está aqui para saber o preço de uma cirurgia plástica. É isso que nós vamos discutir agora. Muito bem, para a gente saber o preço de uma cirurgia plástica não é difícil. Liga aqui o celular, nós vamos aqui no Google. E eu vou olhar quanto custa abdominoplastia em Só perguntar para o Google. Mas espera lá. Isso qualquer um pode fazer. Não é isso que você veio buscar quando veio aqui. Você pode ver valor de cirurgia plástica facilmente buscando pelo Google. No entanto, você não sabe quanto vai custar a sua cirurgia plástica. Eu vou dar a você uma noção muito abrangente do que são os fatores que influenciam no preço de uma cirurgia plástica. Vai ser interessante, fica aí. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando busca os resultados de valor de cirurgia plástica no Google, você vai ver um microcosmo que é a cidade de São Paulo. Dificilmente você vai achar valores na sua cidade que estejam declarados na internet, no seu estado que estejam declarados na internet. São Paulo é um país de 20 milhões de habitantes, com características completamente diferentes. Isso não é a mesma coisa que uma cidade no interior do estado de São Paulo. Isso não é a mesma coisa que uma cidade do Rio de Janeiro, nem do Amazonas. Cada uma tem sua peculiaridade. É importante você saber que o Código de Ética Médica prevê duas situações que o médico não pode fazer quando determina seus honorários. A primeira delas é um preço vil. É aquele na cidade onde todos os médicos fazem uma consulta mais ou menos a R$200 e ele cobra 50, 30. Isso é proibido pelo Código de Ética. Também o contrário, preço abusivo. Isso é antiético. Quando não tem médico na cidade e existe só um e ele cobra R$1.000, R$2.000 uma consulta, isso não pode. Isso é abusivo. Então, cada cidade do nosso país tem uma média de preço habitual que estão acostumados a cobrar. Eu te garanto que se você sai do estado de São Paulo para uma outra capital, vamos dizer, se você vai para João Pessoa, que é uma cidade linda, lá na Paraíba, essa cidade, eu sei que tem um custo de vida aproximadamente 50% mais baixo do que em São Paulo. Certamente, os preços aí em João Pessoa não são os mesmos que são cobrados aqui em São Paulo. Então é diferente daquilo que você encontra aqui no celular. Entendido? Mesmo no estado da Paraíba, João Pessoa tem uma faixa de preço e as cidades ao redor ou mais distantes certamente tem outra. Então, o valor de uma cirurgia plástica, em primeiro lugar, varia de acordo com a sua localização. Entendido? Além da localização, existe um outro fator que muda, altera o preço de uma cirurgia plástica. É a demanda. Você já viu isso? Você vai na feira, não está na época de tomate, não tem tomate, o preço vai lá em cima. Quando a procura é maior que a oferta, o preço sobe. Certos lugares com poucos cirurgiões plásticos, eles têm uma demanda maior e o preço das cirurgias é maior. As cirurgias também variam de acordo com a experiência do médico. Conforme passam-se os anos e ele vai acumulando experiências, casos bem-sucedidos, etc., ele passa a cobrar mais também. Lembre-se, isso é uma roda virtuosa. Quanto mais o médico tem bons resultados, mais os pacientes recomendam a outros pacientes, mais pacientes ele tem. Então, por isso é que o preço também começa a subir. Isso não quer dizer que o preço mais alto é do melhor cirurgião. Aqueles que estão entrando no mercado realmente precisam cobrar menos para que o paciente saiba que eu estou indo num médico que está começando, bem formado, mas que não é aquele que tem experiência de 20, 30 anos. Entendido? Uma coisa importante para você se lembrar é que a medicina evoluiu muito nos últimos anos. E ela tornou-se uma atividade muito cara. Então veja, se você precisa fazer um diagnóstico de um problema, você tem que usar o que tem de melhor.
Um médico não vai dizer assim, olha, eu preciso saber o que está acontecendo com o seu pulmão, mas eu precisava de uma tomografia, mas como é muito caro, vou fazer um raio-x. O médico não faz isso. O médico tem que saber usar o melhor para o paciente. Por isso, tornou-se uma atividade muito cara em todas as especialidades. Todas. Você não imagina quanto custa uma cirurgia ortopédica, com próteses ortopédicas. Você não imagina quanto custa uma cirurgia cardíaca, neurológica, etc. Então, a impressão de que cirurgia plástica é uma atividade cara, difícil e para poucos, é errada. Porque essas outras cirurgias, normalmente todos os convênios cobrem. Então você não sabe o custo. A cirurgia plástica deve ser uma das mais baratas que tem, se você comparar com as outras. Interessante, né? Então, você percebeu, não dá para se basear só no Google para saber quanto que é uma cirurgia plástica. Varia de cidade a cidade, de estado a estado, dentro do nosso país. Então, o que você precisa fazer é uma coisa diferente. Sem se preocupar com o preço, você vai encontrar, em primeiro lugar, o cirurgião certo para você. Essa é a preocupação número 1, e não o preço da cirurgia. Por isso eu recomendo que você vá a mais de um cirurgião plástico, consulte mais de um cirurgião plástico, fale com 3, fale com 4, quantos você achar que deve. Cada um vai mostrar uma coisa para você. A experiência com cada um vai ser diferente. Dessa forma, você intimamente vai saber quem é o seu cirurgião ideal. Esse é o cirurgião que vai realizar o teu sonho. Esse cirurgião é aquele que você confia. Então é o melhor médico do mundo. Aí então é que você vai passar a se preocupar com o valor. Nesse momento, você vai descobrir que a maioria dos cirurgiões facilita o pagamento, reduz o preço, faz de tudo para operar você. Então agora, para finalizar, você entendeu que o preço não é a primeira coisa que você tem que se preocupar com a cirurgia. Tem muita coisa antes de ver o valor que você tem que se preocupar. A mais importante é a escolha do seu cirurgião. Só você vai saber quem é, depois de você consultar mais de um cirurgião. Depois de conhecer, de ser examinada pelo aquele cirurgião que você escolheu, você vai acertar o valor com ele. Apesar de ser uma atividade que tomou muitos anos da vida dele para se formar, apesar de ser uma atividade que foi caro se sustentar esse tempo todo, participar de congresso, comprar livro, uma série de coisas, também é um ser humano. Ele vai entender o que você precisa e vai ajeitar isso daí para você fazer a sua cirurgia. Pode ter certeza. Então, o preço é uma coisa que a gente tem que se preocupar lá no final. Nunca antes. Você tem que achar, na verdade, o cirurgião certo para você. É isso que vai te levar com segurança a um excelente resultado. Tudo entendido? Muito obrigado mais uma vez pelo seu interesse no livro. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar a entender tudo isso que eu falei aqui e muitas outras coisas mais. Dá uma olhada lá.